Olá, bom dia! São 11 horas e 36 minutos. Estamos ao vivo da B3 em São Paulo. Eu sou o Márcio Croin e este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. A nossa convidada de hoje é a Patrícia Krause, economista-chefe para a América Latina da seguradora de crédito Coface. Ela vai falar com a gente sobre a repercussão das eleições na França para o Brasil e para a América Latina. Você pode e deve participar do nosso programa. Deixe seu comentário e sua pergunta aqui no Facebook ou pelo Twitter, @Revista Dinheiro. A hashtag que a gente vai usar essa semana é Semana França. @Revista Dinheiro, hashtag Semana França. Antes de passar para a Patrícia, vamos para o nosso telão ver os destaques da semana. Começando com o Ibovespa, o índice em alta de 0,25% aos 65.879 pontos, quase 880 pontos. O dólar comercial começa a semana em alta também, 0,40%, 3,19. E vamos saber o que a agenda da semana nos prepara para a economia. Hoje, a China divulgou logo cedo a balança comercial. No mês passado, no mês de março, ela estava em 24 bilhões de dólares e hoje foi anunciado 38 bilhões de dólares, 3 bilhões a mais do que a expectativa de mercado. Amanhã, terça-feira, o destaque são as ofertas de emprego nos Estados Unidos. É a rotatividade da mão de obra, conhecida pela sigla JOLTS, nos Estados Unidos, em inglês, e tem muita expectativa com esse dado também. Quarta-feira, o destaque é o Brasil, taxa de inflação, o IPCA, que estava em 4,57% em março, em 12 meses, deve chegar a 4,1% agora em abril, o que abaixa, né, da meta do Banco Central, do centro da meta do Banco Central de 4,5%. A gente pode até provocar a Patrícia daqui a pouco e saber o que ela acha dessa taxa de inflação mais baixa, o que isso pode trazer para o Brasil. Na quinta-feira, o Reino Unido é o destaque com os relatórios de inflação e a decisão sobre a taxa de juros. Sobre a taxa de juros, ela deve ficar em 0,25% mesmo, e o relatório de inflação é importante, que dá uma perspectiva dos próximos 2 anos da inflação nos Estados Unidos, no Reino Unido. E na sexta-feira, dia 12, mais um país da zona do euro, a Alemanha divulga o seu PIB do primeiro trimestre, que deve ficar em 1,7%. Em dezembro, no fechamento de 2016, estava 1,2%, portanto, a economia da Alemanha em alta, acelerando. E, obviamente, o que vai repercutir ao longo de toda essa semana são as eleições na França. Emmanuel Macron venceu a Marine Le Pen com mais de 60% dos votos e se tornou o presidente mais jovem da França desde Napoleão Bonaparte. É com esse tema que eu vou para a Patrícia perguntar para ela. Patrícia, bem-vinda. Tudo bem? Tudo bom? O que a gente pode entender que essa eleição polarizada na França traz para o Brasil e, obviamente, para a América Latina? Bom, primeiramente, finalmente as pesquisas acertaram, né? Tivemos um resultado aí, eles quase cravaram, né? Uma diferença aí de 30%, mais de 30%, né? Então, acho que para a região e isso para a União Europeia, eles respiram aliviados, né? A França, como a segunda maior economia do bloco, com certeza teria grandes discussões à frente, né? Agora, para a gente, isso já é uma notícia positiva. Já não ter turbulência no cenário externo de países desenvolvidos já ajuda, porque a gente já tem problemas suficientes, né? Acho que não só o Brasil, mas a América Latina com baixo crescimento, né? No nosso caso com recessão. Então, por esse fator já ajuda a não ter uma maior estabilidade externa. Em relação tirando o Brasil como exemplo, pegar a relação Brasil e França, a gente não tem uma parceria comercial tão forte, e que isso não é só o caso da França, né? O Brasil, por ter ficado fechado por muito tempo, né? Tem uma política externa muito protecionista ainda. Quando a gente pega como destino de exportação, a França é só o 22º destino de exportações brasileiras. Muito baixo, muito pouco. Dá 1% do total exportado e
que isso, em proporção do PIB, então, é algo ínfimo. Então, não tem tanta representatividade nesse sentido. A gente vê também o lado do Brasil com o Mercosul, tentando finalmente, agora, junto com a Argentina também, fazer um acordo com a União Europeia, chegar a um acordo. Isso é importante que tenha vencido o Macron, porque se tivesse sido a Le Pen, com toda a discussão que teria lá em relação ao bloco, seria muito difícil pensar, eles não teriam, né, vontade, ninguém pensar em discutir política com o Mercosul, né? Então isso é positivo, né? Em relação também que se tentasse um acordo bilateral Brasil e França também, a França era quem seria o maior entrave na União Europeia por conta das políticas agro, né? Também são protecionistas nesse sentido. Então eu acho que é positivo para o Brasil e não é muito diferente para os outros países da América Latina, né? A gente vê que, em geral, os países da América Latina, em termos de comércio, eles estão muito mais relacionados com China e Estados Unidos do que com França, né? Mas para dar estabilidade no mercado internacional, né, externo. Com a eleição do Macron acaba sendo também uma novidade, né? Um político jovem, quebrando uma sequência aí, republicanos e socialistas de 60 anos. A gente retrocedendo um pouco, vindo para o Trump e para o Brexit. O que isso, naquele período, trouxe para os países da América Latina? Não teve uma repercussão tão grande como todo mundo imaginava que teria, né? Não teve essa repercussão tão grande. No caso do Brasil, continua sendo os fatores domésticos que acabam impactando mais no mercado. No caso do Trump, o impacto maior foi no México. No México, realmente, a gente viu um grande impacto inicial ali, principalmente na questão do câmbio. O câmbio depreciou 19% ano passado. Eles tiveram que subir juros, ainda estão subindo juros. Agora, eles estão conseguindo reverter, está apreciando o peso mexicano esse ano, então eles estão revertendo. Você está vendo que até no México teve uma mudança do Trump candidato para a verdade, né, para o dia a dia, né? Ele está aprendendo, né, porque ele também não tinha experiência política, como é que é o dia a dia. Mas ele troca muito de opinião, né? O Trump ninguém nunca sabe o que vem pela frente. Mas se no fato no governo Obama, as pessoas questionavam que ele não conseguia ir muito além por causa do Congresso, agora o Congresso até é bom por esse lado, de ter um Congresso tão forte, de ter políticas poderes tão fortes, porque ele também sozinho não tem poder, né? E até os republicanos também não apoiam ele em todas as medidas, né? Então, isso traz um certo alívio. Patrícia, você falou sobre a União Europeia e o Mercosul. É um acordo que está se estendendo por muito tempo, não se consegue fechar esse acordo. Agora, com a resolução das eleições na França, você acredita que esse acordo possa acelerar? Como que você enxerga esse ponto? Eu acho que ele caminha lentamente, mas mas isso ajuda. Com certeza, o fato das eleições diminui a turbulência, a incerteza em relação à União Europeia, para eles poderem ir mais por esse lado. A gente tem na França agora um presidente pró-mercado, né, e que isso tende a ajudar, sim. E a gente vê também no Brasil, e também a gente fala muito tempo de costurar acordos, mas isso aumentou mais desde o governo Temer e na Argentina com o Macri, né, que também entrou em dezembro de 2015. Então, não tem tanto tempo assim, né? Tem um ano, né, eu diria, mais essa política mais pró-mercado, né? Exatamente. Que é o que estava faltando esse protecionismo todo que existe no Brasil. Bom, agora estamos resolvido a parte internacional. O que nos espera no Brasil, né? A gente tem muito mais problema no Brasil do que os mercados internacionais podem trazer para a gente. Como que você está vendo o nosso país? Bom, melhor do que a gente estava no ano passado, nesse período, né? Claro que a gente não está num cenário perfeito, mas a gente espera que tenha um PIB positivo no primeiro trimestre, né? Agora muito ajudado pelo agro. O agro esse ano com perspectiva de recorde de safra, alta de 22%, principalmente soja e milho, né, que é o nosso grande... produtividade, né? O clima está ajudando, né, porque ano passado ele não ajudou. Então, esse ano vai ajudar por esse lado. A gente vê também os preços das commodities que estão muito longe dos patamares de 2011, 2012, mas melhores do que estavam no ano passado. Então, a gente vê as exportações crescendo por esse lado, por preços também mais altos, minério de ferro. A gente vê a parte de importação também, porque agora a gente está com saldo recorde, né, de exportações, de balança comercial, mas agora também, porque antes era só porque a importação estava crescendo muito forte, agora não, a importação também cresce. E é importante que a importação cresça, né? Às vezes as pessoas têm uma imagem de que crescer importação é ruim, mas não. E crescendo importação, principalmente de bens intermediários. Então, isso sinaliza também uma retomada, mesmo que lenta, da nossa indústria, né? Então, por esse lado, a gente vai indo aos pouquinhos. A gente vê também a inflação aí, como a gente está falando que vai ter esse dado divulgado aí, mais uma vez reduzindo, a gente já está aí no centro da meta, né? A gente vê Selic também com perspectiva de queda, mas a questão fiscal é o grande entrave.
A questão política que também não ajuda, né, a tirar o foco. A gente precisa focar na questão fiscal, mas a questão política atrapalha, né? Cada um tentando salvar a própria pele, muitas vezes, e não focando no importante para o país. Eu vou voltar com você já com a questão política e a questão econômica fiscal. Vamos ao quadro Descomplicando a Economia com Luiz Arthur Nogueira. Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Descomplicando a Economia, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. O tema de hoje é a balança comercial. Nós temos um resultado histórico positivo, ou seja, as exportações, tudo que o Brasil vende para o exterior, menos as importações, ou seja, tudo que o Brasil compra do exterior, um resultado positivo histórico no primeiro quadrimestre de 21,4 bilhões. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma excelente notícia do ponto de vista das contas externas. Melhor ainda, porque ela embute um crescimento forte das exportações neste ano em relação ao ano passado. Um crescimento de 21,8%. Ou seja, as nossas empresas estão conseguindo vender no exterior o que muitas vezes elas não conseguem vender aqui dentro do mercado interno. Outra boa notícia é o crescimento das importações, ou seja, de tudo que o Brasil compra do exterior, uma alta de 9,5%. Por que crescimento de importação é uma boa notícia? Porque significa que, de alguma forma, o nosso mercado interno, aos poucos, dá sinais de crescimento econômico. O Brasil só compraria produtos e máquinas do exterior se tivesse algum tipo de atividade econômica sendo exercida aqui dentro do mercado interno. Vale lembrar que no ano passado nós também tivemos um bom resultado da balança comercial, porém por motivos ruins, porque as importações despencaram mais do que as exportações. Mas dois dados importantes que não são necessariamente positivos. O primeiro dado, os nossos produtos básicos ainda compõem quase 50% da balança comercial. Significa que o Brasil é muito dependente de commodities agrícolas e de commodities minerais. Outro dado preocupante é a nossa dependência excessiva da China. Repare que a fatia chinesa é de quase 25%. Por que isso é um problema? Porque se a China tiver uma crise, uma desaceleração econômica, vai significar que o Brasil terá problemas na sua balança comercial. Mas, de uma forma geral, os dados são positivos e o Brasil segue com um bom desempenho em termos de comércio exterior. É isso, pessoal. Um grande abraço e até o programa da semana que vem. Voltamos ao vivo com a Patrícia Krause, economista-chefe para a América Latina da seguradora de crédito Coface. Patrícia, eu tenho uma pergunta aqui do Sanches Newton. Ele precisa comprar dólar para viajar. Ele espera passar essa semana para comprar? Bem difícil prever isso, mas o que você pode dizer para ele, por favor? Bom, câmbio é sempre a pior variável da economia para tentar se prever, né? Porque você tem fatores domésticos, fatores externos, mas eu não acredito que tenha alguma forte depreciação do real essa semana, né? A gente tem um dado da inflação que deve ser positivo, tudo bem que isso é esperado já, tá? Amanhã também a gente tem a votação na comissão da Câmara também, né? Dos 10 destaques, né? Da reforma da Previdência. O governo está trabalhando para que não faça nenhuma modificação, acredito que isso deva acontecer, então isso seria positivo, porque nenhum novo ajuste na reforma da Previdência por hora, né? Então, aumentando o ajuste fiscal. Então, quer dizer, não dá para saber se é melhor esperar ou não, mas não deve ter uma variação muito grande. Muito grande, acho que ficar tranquilo que ele pode viajar com esse dólar nessa faixa. Voltando agora, então, para o que a gente terminou o nosso primeiro bloco, reforma fiscal, ajuste fiscal, obviamente, e essa crise política. O que você vê de riscos aí para o Brasil, não passando a reforma, ou a reforma ser muito mais retalhada do que for, e, obviamente, pela política que está também ainda em ebulição? Bom, a questão da Previdência, eu sei que é muito difícil, é muito popular, ninguém quer, todo mundo pensa pelo seu próprio lado, né, de que não, o meu caso é diferente, mas realmente é uma bomba relógio, não tem jeito, a gente é uma população ainda muito jovem, essa demografia vem mudando, e como a gente vem acompanhando também, o déficit da Previdência aumentando muito forte, ano passado fechou em torno de 150 bilhões, a previsão para esse ano é de 180 bilhões, então é uma bola de neve, isso tem que ser realmente, de fato, endereçado. Já foram feitas modificações
modificações na comissão. De acordo com o ministro Meirelles, teria mantido em torno de 76%, né, dos 800 bilhões que eles estavam estimando de economia nos próximos 10 anos, né, caso fosse aprovada. Mas estimativas de mercado também falam que estaria um pouco menor. Mas, de qualquer forma, é um ganho. Então, a gente tem que tentar, o máximo possível, não fazer novas modificações nesse trâmite da reforma da Previdência, né? Agora, ela é importante, mas provavelmente a gente terá que fazer outra no futuro, né? Isso também... Ela não é definitiva, né? Ela não é definitiva. Entender que ela não é definitiva, ela só resolve um problema médio prazo. O que falam aqui. Antes, a ideia era que tentasse manter o déficit estável. Agora, com essas modificações ela cresceria no ritmo mais fraco, mas continuaria crescendo e não tem como continuar crescendo, né? A gente tem que fazer um ajuste mais forte. Então, isso seria um primeiro passo, mas extremamente importante, porque caso isso não ocorra, vai ser difícil você estabelecer uma meta primária todo ano, né? A gente teve ano passado a aprovação do teto para aumento das despesas, que é importante e que houve aquela discussão que isso reduziria gastos com educação e saúde. No primeiro momento, não. Mas se você não fizer a reforma da Previdência, vai acabar acontecendo isso, porque você vai ter que reduzir dinheiro de algum lado para colocar. A conta não fecha. E a instabilidade política? Como que você enxerga essa instabilidade, até por conta de toda essa repercussão que tem vindo da Lava Jato, né, das delações que foram divulgadas aí da Odebrecht? O que você enxerga de instabilidade política e de risco para os próximos meses? Bom, isso é muito ruim. Acho que cada vez que tem alguma divulgação, claro que a Lava Jato em si é algo extremamente positivo, vai no caminho certo, mas cada vez que tem essa lista que você vê que realmente está espalhada por todos os partidos e, né, em geral, acaba com que percebe que eles ficam voltados em resolver os seus próprios problemas e dificulta o trâmite das políticas necessárias do governo, né, no Congresso. Até para o governo conseguir manter maioria para aprovação, né, a gente vê mesmo a reforma da Previdência, né, que eles estão querendo primeiro passar a reforma trabalhista no Senado para conseguir, então, mostrar força para conseguir chegar e votar na Câmara, né, para conseguir os 308 votos necessários para conseguir com a reforma. E as duas são muito necessárias, né? A reforma do trabalho também, a reforma trabalhista. E a reforma trabalhista, ela passou pela Câmara, mas ela passou com 296 votos, que para a Previdência não é o suficiente, né? Então, ele precisa, de fato... Um esforço maior do governo, né? A gente vê que até ontem estavam discutindo, eles querem até tentar fazer uma campanha de falar que isso era para reduzir desigualdades, e que, para esse lado, acho que também não adianta muito ir, porque a gente sabe que ela é importante, mas ela não é perfeita, ela não está nesse sentido de reduzir desigualdades previdenciárias, né? A proposta que tem. Infelizmente. Aliás, você enxerga algum risco do presidente Temer não terminar o mandato? Isso está na conta de vocês? Não, eu não acredito que isso ocorra. Eu acho que tem poucas chances, mais que já foram adiadas essa discussão, eu acho que pouco provável que isso ocorra. Muito bem. Patrícia, muito obrigado pela sua participação. Sim. Prazer. Obrigado a você que nos acompanhou até agora e lembre-se de se inscrever no nosso canal no YouTube. youtube.com/revista Isto é Dinheiro. Você pode encontrar este programa e os anteriores, além de todas as novidades da TV Dinheiro que virão para você. Obrigado, até a próxima segunda-feira, às 11h30 da manhã. Bons negócios, boa semana. Tchau.